Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para o nosso tempo devocional, lendo uma devocional do livro Tudo para Ele, escrito pela Oswald Chambers e sua esposa Biddy. Ele faleceu muitos anos atrás, no início do século passado, mas deixou esse legado nesse livro devocional, que é o livro devocional mais lido da história do cristianismo. Então vale a pena ler essas declarações, esses pensamentos do Oswald Chambers. Estou lendo as devocionais do Oswald Chambers desde 1974. Se você quer uma cópia, pode encontrar no amazon.com.br e procure o título Tudo para Ele, Oswald Chambers, e você vai encontrar. Se não me engano, a organização Pão Diária, em Curitiba, também vende cópias desse livro devocional. Estamos lendo a devocional com esse título, Essa Verdade se Aplica a Mim? Essa verdade se aplica a mim? E ele cita Atos 20, 24, mas eu queria ler o trecho do apóstolo Paulo. Ele está falando com os líderes da igreja de Éfeso, e ele está explicando porque ele está indo para Jerusalém. Ele diz assim, em capítulo 20, começando no versículo 22 do livro de Atos: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, senão tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Aí, o título da devocional é Essa Verdade se Aplica a Mim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Vamos ver o que o Chambers tem a dizer. É mais fácil servir ou trabalhar para Deus sem uma visão ou chamado, porque assim você não se incomoda com o que ele exige. O senso comum, revestido por uma camada de sentimentos cristãos, torna-se o seu guia. Você pode ser mais próspero e bem-sucedido pela perspectiva secular e terá mais tempo livre se jamais reconhecer o chamado de Deus. Mas uma vez que você receba uma missão de Jesus Cristo, a lembrança do que Deus lhe pede o acompanhará para sempre, alertando-o a cumprir a sua vontade. E você não conseguirá mais trabalhar para ele com base no senso comum. O que considero precioso para mim mesmo? Se ainda não fui completamente tomado por Jesus Cristo e não rendi minhas vontades próprias a Ele, minha tendência será considerar o tempo que dedico a Deus e minhas próprias ideias como coisas preciosas. Também vou considerar minha vida como algo precioso para mim mesmo. Entretanto, Paulo afirmou que considerava sua vida importante apenas para que pudesse satisfazer o ministério que ele havia recebido. Por isso, ele se recusava a investir sua energia em qualquer outra coisa. O versículo demonstra uma irritação quase nobre de Paulo ao ser convidado a considerar-se a si mesmo. Ele era absolutamente indiferente a qualquer outra consideração que não fosse completar plenamente o ministério que recebera. O nosso serviço corriqueiro e racional a Deus pode realmente competir com a nossa total rendição a Ele, por se basear no seguinte argumento
que costumamos repetir a nós mesmos. Lembre-se bem de quanto você é útil nessa obra. Pense na importância que você teria nesse projeto específico. Essa atitude privilegia nosso próprio julgamento, em vez de Jesus Cristo como nosso guia que nos orienta para onde deveríamos ir e onde poderíamos ser mais úteis. Jamais coloque em questão o fato de ser útil ou não na obra, mas sempre considere que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19. Você pertence a Deus. Ler esse tipo de devocional como alguém que leva a sério a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo e lembrando no coração que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, ler essa devocional realmente dá um momento para a gente pausar, meditar e compreender que a gente não deveria medir se a gente é útil ou não útil. É isso que ele está dizendo. Essa não é a questão principal. A questão principal é se Jesus quer. O que Jesus quer. Durante a minha caminhada cristã, eu tenho passado junto com a minha esposa Pamela épocas de decisão sobre onde a gente iria. Ou talvez falando melhor, onde é que Jesus quer que a gente viva? Onde é o lugar que Ele escolheu para a gente nessa fase da nossa vida? E quando você levanta esse tipo de pergunta, é muito fácil você criar uma lista de pró e contra. Pró e contra. Eu tenho que confessar, até hoje eu tenho essa tendência. Talvez seja parte do processo avaliar as possibilidades do que poderia acontecer de positivo ou negativo. Mas o que eu tenho entendido e nós temos aprendido no nosso ministério é que, eventualmente, a gente tem que descartar as listas do que ele chama aqui de senso comum, ou as ideias seculares. Temos que abandonar isso e deixar a paz de Cristo ser árbitro em nossos corações. O Senhor quer que a gente vá? O Senhor quer que a gente fique? O que o Senhor quer? E isso é relacionado, como diz Chambers aqui, com o nosso chamado. O chamado dele era pregar e testemunhar sobre a graça de Deus entre os judeus, no meio dos judeus e gentios. Então, ele tinha um chamado que ele poderia viver, mas certamente teria que ser um lugar entre esses dois grupos, os judeus e os gentios. No fim da vida do apóstolo Paulo, muito do que ele escreveu foi escrito da prisão. Ele foi preso e estava lá aguardando a sua morte, mas ele ainda estava pregando a graça de Deus naquele lugar, e até algumas pessoas cuidando dele ou guardando ele na prisão receberam Jesus como Salvador. Então, na sua vida, na minha vida, o nosso guia não deve ser o senso comum ou a sabedoria do mundo, mas o chamado de Jesus, e uma visão clara do que Ele quer da gente. Como é que Ele quer que a gente ame as pessoas? Ou como é que Ele quer que a gente pregue Jesus? Aí vem a paz e a gente vai em frente, porque ir
ir na direção que Jesus escolheu. Não importa se é fácil ou difícil, é o nosso caminho, porque Ele é nosso caminho. Ele é nossa vida. Ele é tudo e está em todos nós. Tenha um ótimo dia. Medite nessas coisas. Eu sei que alguns de vocês estão tentando tomar decisões. Então, lembre-se, deixe Jesus ter a palavra final. E quando Ele fala uma palavra final, aí vem a paz. E deixe a paz de Cristo ser árbitro no seu coração. Que Deus te abençoe.